Olá pessoal, professor Hélio, dando continuidade ao nosso estudo de aerodinâmica e teoria de voo. Finalmente nessa aula nós vamos ingressar aí no estudo do avião mesmo, né? Nós vimos já fluidos atmosféricos, escoamento, vamos ver mais um pouquinho aí sobre a teoria dos gases e entrar na parte de sustentação do teorema de Bernoulli, que trata diretamente sobre o nosso voo. Da lei dos gases é interessante nós sabemos aí que o comportamento de um gás ideal, o gás ideal é um gás que tem determinadas características que nós não encontramos em todos os gases, mas todos se comportam mais ou menos como se fosse um gás ideal. Com isso nós podemos usar essas leis para aproximação de comportamento de gases. É interessante para nós da aviação sabermos que eu tenho um gás confinado ali em um determinado volume e sob uma determinada pressão, uma determinada temperatura. Então, um gás, se eu não colocá-lo dentro de um recipiente, ele se espalha por onde ele puder. Não é como um líquido ou um sólido, tá? Ele ocupa todo o espaço que estiver disponível. Então, nós costumamos deixar os gases em recipientes fechados, né? No caso, por exemplo, a atmosfera, ela se mantém presa à superfície da Terra devido ao seu grande volume, a grande massa da Terra, que faz com que a força gravitacional seja grande o suficiente para manter essa mistura de gases em torno da Terra. Mas normalmente aqui no dia a dia, uma massa de gás deve ser contida em um recipiente, que vai ter uma pressão e uma temperatura. E a lei dos gases estabelece relações entre pressão, temperatura e volume oriundas de outras leis que foram sendo descobertas ao longo da história. Por exemplo, Boyle descobriu que pressão vezes volume era constante, se aumentasse a pressão tinha que diminuir o volume e vice-versa. Charles viu uma relação entre volume e temperatura e, finalmente, a lei de Avogadro, que unia essas duas aí, que dizia que pressão vezes volume era igual ao número de moléculas do corpo vezes a constante de Avogadro vezes a temperatura. Isso nos dá uma lei geral aí dos gases que diz que, num determinado estado, pressão vezes volume dividido por temperatura vai me dar uma constante. Então, se eu mudar para outro estado, por exemplo, se eu alterar a pressão, ou o volume, ou a temperatura, ou dois deles, ou os três, eu vou continuar com essa constante para a mesma massa, tá? Pressão, volume, dividido por temperatura. Então, a gente simplifica matematicamente em P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 dividido por P2, por T2. Para que serve isso? Vamos supor que eu tenha um determinado volume, um gás numa determinada temperatura e numa determinada pressão. E eu altero a temperatura e mantenho o volume, qual vai ser a nova pressão. Usando essa fórmula nós podemos calcular. Tá? Essa é a equação de Clapeyron. E um exemplo aí da aplicação disso é no funcionamento de um motor convencional a 4 tempos. Nós temos um cilindro no qual ocorrem transformações de gases. No tempo de admissão, por exemplo, o cilindro desce aumentando o volume. Aumenta o volume, diminui a pressão. Diminuindo a pressão, se eu abrir a válvula de admissão, esse cilindro vai sugar a mistura de ar combustível. Depois as válvulas são fechadas e o cilindro tem o seu volume reduzido pela subida do pistão. Reduzo o volume, aumenta a pressão, né? Considerando aí que isso é feito tão rápido que a temperatura não varia. E aí nós disparamos a centelha dentro desse cilindro e ocorre uma explosão, um grande aumento de temperatura, consequentemente aumento de volume. Esse aumento de volume vai
empurrar o pistão, provocando o movimento do motor. A inércia desse movimento vai fazer com que o pistão suba de novo, diminuindo o volume, novamente aumentando a pressão, mas dessa vez com a abertura da válvula de escapamento, nós temos a expulsão dos gases. Então ali é uma aplicação prática direta da lei dos gases no motor convencional. Nossa equação da continuidade, né, que entra na parte de escoamento, é uma equação que nos diz que quanto mais estreito for um tubo de escoamento, maior será a velocidade de um fluido no tubo e vice-versa. Então imagine um tubo, uma mangueira, aquela mangueira que a gente molha o jardim. Se a gente quiser que a água vá mais longe, a gente estreita a saída da mangueira, né? Com esse estreitamento aumenta a velocidade de saída do fluxo ali, a água vai mais longe. De uma maneira geral, imaginando um tubo uniforme, tá? Onde passa um fluxo, tudo que entra de um lado vai ter que sair do outro. Se eu imaginar que esse tubo não tem vazamento e não tem nenhum outro tubo conectado a ele injetando mais massa. Toda a quantidade de fluido que entra de um lado deve sair do outro. Se eu estreitar esse tubo, a quantidade de massa que vai passar ali naquele estreitamento em uma fatia vai ser menor naquela fatia. Então, para que eu possa manter esse fluxo, a velocidade tem que ser maior. Tá? Imagine que em uma fatia da parte grande do tubo passem 50 unidades de massa daquele fluido. E no estreitamento passem só 25. Então, se em um minuto passar uma fatia na parte grande, eu vou ter que passar duas delas naquele mesmo minuto na parte pequena. Então a velocidade deve ser maior quando tem estreitamento. E isso pode ser medido num aparelho chamado tubo de Venturi, que é um aparelho que nada mais é do que um tubo com estreitamento. E nós podemos medir pressão e velocidade no decorrer ao longo deste tubo. E nós vamos ver com essa experiência que no estreitamento do tubo, na parte que ele é estrangulado, que ele é mais estreito, a velocidade do fluxo aumenta e a pressão estática diminui. E aí nós temos duas entidades. Pressão estática é a pressão que o gás faz nas paredes do tubo, e pressão dinâmica está relacionada à velocidade, é o quanto, se eu colocar a mão ali, o quanto que ele vai fazer de força sobre a minha mão. A pressão dinâmica está relacionada com a velocidade, aumenta no estreitamento, e a pressão estática está relacionada com a força nas paredes do tubo, diminui com o estreitamento. Isso é muito importante para a gente entender a sustentação da aeronave. Guarde aí o nome deste aparelho, deste tubo, que é o tubo de Venturi. Isso aí é questão de prova. O tubo de Venturi é o aparelho que serve para verificarmos a equação de Bernoulli, o teorema de Bernoulli, que nós vamos ver daqui a pouco. Existem, mais antigamente nas aeronaves mais antigas, se usava tubos de Venturi para gerar sucção, né? Nesse estreitamento diminui a pressão. Então, se eu colocar um tubinho ali nesse estreitamento, eu vou ter uma pressão menor do que a pressão atmosférica, então ele vai succionar alguma coisa que eu necessite. Era usado para gerar movimento em instrumentos giroscópicos, por exemplo. Também tubo de Pitot usa um pouco disso aí. Mas um uso na aviação bastante comum aí é o túnel aerodinâmico, ou túnel de vento. Nós colocamos um modelo de aeronave dentro de um tubo e precisamos gerar um fluxo de ar que simule o vento relativo. E às vezes, quanto maior o modelo que eu usar, mais fiel vai ser a minha simulação. Só que mais difícil eu movimentar o ar ali naquela velocidade necessária. Então se usa normalmente o tubo de
Venturi há um estreitamento e nós podemos movimentar o ar com uma velocidade menor através de um ventilador, mas a aeronave fica naquela parte mais estreita, onde a velocidade será maior. Poderemos, então, usar essas características para produzir um perfil que vai ter uma velocidade maior na sua parte superior e menor na parte inferior, que consequentemente vai dar menor pressão em cima e maior pressão embaixo. Essa diferença de pressão espalhada pela área dessa superfície, que nós vamos ver aí, que vai se chamar de aerofólio, nos dá a força de sustentação. Não preciso dizer, né, que essa superfície na aeronave é a asa. A asa é uma superfície desenhada de forma que, quando se desloca no ar, a velocidade do ar na parte de cima é maior do que a velocidade na parte de baixo. O teorema de Bernoulli diz que, se a velocidade é maior, a pressão é menor. Então, a pressão na parte de cima é menor do que a pressão na parte de baixo. Pressão é força por unidade de área. Então, essa diferença de pressão distribuída em toda a área da asa vai nos dar uma força de baixo para cima, que é a força de sustentação, que vai se contrapor ao peso e fazer com que a nossa aeronave voe. Nós vamos ver aí mais especificamente como é que nós calculamos essa diferença de pressão e uma animação aqui só poderá ser vista em vídeo. Se você está ouvindo apenas o áudio, depois é interessante que veja o vídeo para ver a animação da atuação dessa força. Ficamos por aqui, começamos finalmente a falar de avião, né? Próximas aulas falaremos mais ainda e cada vez mais aplicando todo esse conhecimento que nós vimos até essa aula de hoje na aviação. Bons estudos, até a próxima!